Glória a Deus, aleluia, irmãos. Está começando mais um programa, Palavra Viva, com a apresentação do evangelista Milvio. Propósito do nosso programa, irmãos, pregação e leitura da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Amém? Não pregamos placa de igreja e nem CNPJ. Não pedimos e não aceitamos dinheiro, doação. Fazemos cumprindo o ID do Senhor Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Amém? Pregamos na sinceridade e na humildade da palavra. Lemos a palavra e pregamos aquilo que estamos lendo, conforme Deus nos orienta que faça. Amém? Que Deus possa falar com você, te fortalecer agora. Senhor, toma nas tuas mãos essa palavra que será lida e pregada agora. Que a unção do Senhor esteja sobre a tua palavra, para curar, salvar, consolar, abençoar as pessoas que estão ouvindo esta pregação. Restaurar também, Senhor, vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. A oração está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: porque a nossa glória é esta, o apóstolo Paulo falando. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo, e de modo particular convosco. Então Paulo aqui, irmãos, ele está dizendo o seguinte: a nossa glória é esta, é o testemunho da nossa consciência, daquilo que nós estamos fazendo, de que com simplicidade e sinceridade de Deus. Então, quando fazemos as coisas para Deus, irmãos, tem que ser com simplicidade e sinceridade. Se for com soberba, com exaltação, com orgulho, Deus não aceita. E não é para o nosso engrandecimento, mas é para que nós possamos reconhecer o que o nosso Deus fez por nós, enviando o seu Filho, o Senhor Jesus, a morrer na cruz por nós. Amém? Então, o testemunho da nossa consciência. Qual que é a glória? O testemunho da nossa consciência, que com simplicidade, sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Então, temos vivido no mundo com sinceridade, com humildade, com simplicidade, não com sabedoria humana, não com sabedoria carnal, mas com a graça de Deus, pregando o evangelho e fazendo a obra. Amém? Porque nenhuma outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis, ou também reconheceis. E espero que também até o fim as reconhecereis. Então, nenhuma outras coisas vos escrevemos, a não ser aquilo que Deus mandou, a não ser a palavra de Deus. Amém? Está ouvindo? Glória a Deus. Senão as que já sabeis, ou também reconheceis. E espero que também até o fim as reconhecereis. Como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. Ou seja, irmãos, o nosso galardão é ganhar almas para o Senhor Jesus. Então, que a gente possa compartilhar com as pessoas o evangelho do Senhor Jesus. Porque nós não podemos escrever nada de nós mesmos, mas aquilo que está na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Essa é a palavra que salva e que cura. E essa é a parte que a gente tem com o nosso Deus. Ganhar almas para Ele. E espero que também, até o fim, a reconhecereis, como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. Então, quando você ganha uma alma para o Senhor Jesus, para aquela pessoa ali que você foi, nós somos glória para ele, porque nós tiramos eles das trevas, da condenação eterna para a luz. E da mesma forma, também quando o Senhor Jesus voltar, eles serão para uma glória para nós, em termos de galardão, por termos ganhado esta alma para o Senhor Jesus. E com esta confiança, quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça. Então, nessa confiança ele foi para levar a graça do Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus, porque de graça nós recebemos, irmão. Deus mandou seu Filho morrer por nós pela graça dele. E por vós passar a Macedônia, e da Macedônia e outra vez ter convosco, e ser guiado por vós a Judéia. Então ele foi para pregar a palavra e com eles ir pregar também na Judéia.
E deliberando isto, usei porventura de leviandade? Quando ele fez coisas levianas ou ele foi na sinceridade da palavra de ganhar almas para o Senhor Jesus? Ou o que delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim e não, não. Então, quando ele delibera, quando ele faz algo para Deus, para o Senhor Jesus, para o Espírito Santo, para a honra e glória do nosso Deus, quando ele delibera, ele faz segundo a carne? Não, ele faz por causa da direção e da unção do Espírito Santo. E que o sim, sim, que o sim seja sim dele e que o não seja não. Porque o que passar disso é procedência do maligno. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não, sem meio termo, sem enrolação, sem mentira, sem ludibriar, sem manipulação? Então, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano, Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Então, o Senhor Jesus veio para fazer a vontade de Deus e fez sim. Ele não desistiu no meio do caminho. Glória a Deus. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Então, por todas quantas promessas há de Deus. Quantas promessas que Deus fez sobre o Senhor Jesus que ele viria? São nele sim. E por ele o amém, para a glória do nosso Deus e por nós, para nossa salvação, através do Filho, que é o Senhor Jesus. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Então Deus nos confirma na salvação com o Senhor Jesus e nos ungiu para pregar o Evangelho, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então ele nos selou com o Espírito Santo e deu o penhor em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Então, ele diz aqui, invoco a Deus, que é testemunha minha, que para vos poupar não tenho ido até agora a Corinto. Então, ele para poupar, para esperar o tempo certo de Deus, para não fazer algo que fosse da vontade dele, para que não exagerasse. Então ele disse, espero até agora, para que não tenho ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores do vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. E nós somos cooperadores porque fomos nós que levamos a palavra até vocês. Foi isso que Paulo está dizendo. Glória a Deus. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Estou triste, está tendo algum problema, estou chateado com vocês, não irei. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? Então eu entristeço alguém, como essa pessoa vai me alegrar, ou como eu a alegrarei se eu a entristeci? Então não vou ter convosco em tristeza. E escrevi-vos isto, mesmo para que quando lá for não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós. Então, ele disse aqui, escrevi isto mesmo para que quando ele for fazer a obra de Deus, não tenha tristeza. E nem leve tristeza e não receba tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me. E confiando em vós todos, em todos vocês, que a minha alegria é a de todos vós, que é o nome escrito no livro da vida, igual o Senhor Jesus disse. A nossa alegria, irmãos, é saber que somos salvos. Glória a Deus. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tem. Então Paulo disse aqui, que mesmo na tribulação e na angústia ele escreveu, com lágrimas, não para entristecer, mas que conhecessem o amor que ele tinha abundantemente pelas almas, que é o amor que nós herdamos por Jesus, é o que importa para nós, irmão. Alguém um dia foi até você, pregou o evangelho, você aceitou o Senhor Jesus, ou você te convidou, você foi na igreja e confessou o Senhor Jesus com a sua boca, você saiu da condenação eterna, tem um nome escrito no livro da vida, meu irmão. Então, alguém fez por você. Você também precisa fazer isso por alguém. Você não pode deixar as pessoas que você conhece ir para o inferno sem falar com eles.
Tem que falar, irmão. Se você não sabe falar, compartilha esses vídeos aqui para eles assistirem. Tem muitas pregações. Tem dezenas e dezenas e centenas de pregações aí que eu fiz no YouTube. É Bíblia, irmão. Eu não prego placa de igreja, eu não prego CNPJ, eu não peço dinheiro, irmão. Eu cumpro o ídolo do Senhor Jesus, na humildade e na simplicidade da palavra. Eu leio a palavra e prego o que Deus manda falar e eu falo. E essa palavra, ela é viva e eficaz. E ela salva, ela liberta. Ela cura, ela transforma a vida das pessoas, porque é a palavra de Deus. Compartilha, meu irmão, essa palavra. Seja um seguidor do Senhor Jesus junto comigo aí. Entra aí, Rádio Palavra Viva, /Milvio no YouTube. Olha as pregações. Segue o Senhor Jesus junto comigo aí. Bora ganhar alma pro Senhor Jesus. Depressa. Aí ele continua dizendo. Glória a Deus. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Então, alguém pode me ter entristecido, contristado, mas eu não compartilhei com vocês aquela tristeza que foi traga a mim, para não vos sobrecarregar. Então, se você tem mais maturidade e precisa carregar alguma situação, sem compartilhar com os mais fracos, com os novos convertidos, com os fracos, que ainda estão no leitinho, meu irmão, segura a sua bronca, meu irmão. Conversa com Deus, fecha o seu quarto, dobra o joelho e fala com Deus em segredo, e Ele que vem em segredo te responderá, vai te dar força, vai te dar a solução. Amém? Basta-lhe ao tal esta repreensão feitas por muitas. Então, se alguém me contristou, eu não compartilhei para não entristecer vocês. Mas aquele que me entristeceu, basta-lhe o tal esta repreensão feita por muitos. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo. Então, alguém está fraco e falou alguma coisa que não devia, entristeceu alguém? Irmãos, perdoa ele, consola. Porque pode ser que ele está no leitinho, ele é fraco, ele é novo na fé. Ou está passando por uma fase difícil. Para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Porque o diabo está aí, esperando uma brecha. Quando Judas traiu o Senhor Jesus, quando ele foi lá e traiu e ele viu o que ele tinha feito, quando ele viu o Senhor Jesus morrendo, aí diz aqui, ó, para que o tal não seja devorado de demasiada tristeza. Judas foi devorado de demasiada tristeza, que virou um arrependimento muito grande do que ele havia feito. Virou um remorso. Olha só. E aí ele foi lá e suicidou. Então, perdoa a pessoa que errar, que falhar, para que ele não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. É fácil amar uma pessoa que não erra, irmãos? É fácil demais. E a pessoa que erra, como é que a gente vai amar ele? Eu não estou falando do povo do mundo, do inferno, não, irmão. Não estou falando do vizinho filho do capeta lá, que vive na macumba, não. Esse aí você ora e entrega ele na mão de Deus, para Deus arrebentar ele, quebrar as pernas dele com fratura exposta. Tá bom? Não vai ter dó dos filhos do capeta, não. Ora para Deus moer. A única coisa que eu te falo, que você não orar é para ele ir para o inferno. Ora para Deus quebrar, moer, jogar na cadeira de rodas, e depois salvar a alma dele, o corpo dele que se vira para lá. Foi fazer pacto com o diabo, então aguenta as consequências. Quando eu estou falando essa palavra de irmão, você não entristecer o irmão, eu estou falando dos que tem o nome escrito no livro da vida, irmão. Daqueles irmãos que participam da ceia com você, que congregam, que escutam, que leem a Bíblia, que ora, que evangeliza, que faz jejum, faz vigília. Estou falando dos irmãos. Estou falando do Cito Capeta lá fora, não. O Cito Capeta é outra conversa. Entrega eles na mão de Deus, deixa Deus tratar. Vai ter dó, não. Paulo orou por um cara lá, entendeu? Entregou 2 na mão de Satanás. Depois orou por um outro que ficou cego. Vamos ter dó de filho do capeta, irmão? O capeta que leva os filhos dele para lá. Amém? Vamos ganhar alma para o Senhor Jesus. Nós estou falando aqui, essa palavra está falando dos teus irmãos na fé. Amém? Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoá-lo-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Temos que confirmar o amor, porque somos a igreja do Senhor Jesus. Para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem a perdoei, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo. Para que não sejamos sobrepujados por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Então não tenha contenda com seu irmão, meu irmão.
Você está dentro de uma igreja evangélica, o irmão também, ele tem o nome escrito no livro da vida, você também tem. Cuidado, meu irmão, perdoa. Perdoa. Ninguém é perfeito. Perdoa. Porque ele é um irmão em Cristo, salvo, tem o nome no livro da vida, assim como você. Mas se ele não é salvo e ele é ímpio, aí a conversa é diferente. Tá bom? Glória a Deus e aleluia. Porque aqui igual Paulo fala, ó, a quem perdoei por amor de vós, o fiz na presença de Cristo. Amém? Então essa palavra está dada, que nós possamos perdoar os irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Jesus disse aos escribas e fariseus, vós sois filhos do diabo que é vosso pai. Os escribas e fariseus é nosso irmão? Não. São filhos do diabo, Jesus não falou? Então não são nossos irmãos. Não vamos viver em comunhão com eles. Eles primeiro, que se quiser ter comunhão conosco, que eles vão se converter ao Senhor Jesus. Essa é a palavra, meu irmão. E você que está aí ouvindo essa palavra, arrependa-te dos teus pecados agora. Confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, para que Ele possa escrever o seu nome lá no livro da vida. Confessa o Senhor Jesus. Antes que venham os dias maus e você diga que não tem neles prazer. Eu vou te ensinar agora como é que você faz isso. Para tudo que você está fazendo, vem para cá, olha para essa tela e repete comigo. Repete aqui comigo. Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra. Senhor, eu aceito o Senhor, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Glória a Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, Senhor Jesus, perdoar todos os meus pecados. Que o Senhor possa entrar no meu coração, Senhor, e habitar em mim. Que o Senhor possa guardar em mim, que o Teu Espírito Santo habite em mim e guarde em mim a Tua palavra, para eu não pecar contra Ti. Glória a Deus. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Glória a Deus, porque eu sou Teu servo. E Deus, me recebe como servo do Senhor, como Teu filho. Eu acabo de confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Meu irmão, você fez a melhor coisa do mundo. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos que assistiram e compartilharam esta palavra, a palavra do Senhor, que é a palavra de Deus. Salva as almas, Senhor, e cura, e liberta e transforma a todos, em nome de Jesus. Amém.